Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou Eduardo Valadares, estamos com mais um Plantão Descomplica aqui no ar, mas hoje para tratar de um assunto bem importante, que é sobre o assunto pressão do vestibular, a questão da ansiedade, a saúde mental, algo que precisamos conversar um pouquinho. Mas hoje eu não estou sozinho, eu trouxe uma convidada hoje muito especial para falar com vocês. É uma amiga minha, a psicóloga Isabela Consoli. Tudo bem, Isabela? Olá, gente, eu sou Isabela, como o Valadares falou, eu sou psicóloga e orientadora profissional. E hoje aqui a gente vai falar sobre um tema bem importante, que é a saúde mental. Logo nesse mês de setembro, que a gente tem a campanha Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Então hoje a gente vai dar aqui algumas dicas, né, de você, principalmente para a pessoa que está estudando, vestibulando, como tratar saúde mental como um todo. Mas acho que um primeiro ponto, Isabela, que a gente precisa pensar sobre essa coisa da saúde mental do jovem é sobretudo esse contexto em que ele está envolvido, né? Essa coisa da pressão familiar, a pressão do entorno dele, a escola, os próprios professores, dele mesmo. Então eu penso que isso tudo acaba sendo um contexto bem desfavorável para que ele se sinta uma pessoa tranquila. Inclusive, assim, para muitos, esse é o primeiro desafio da vida, né? Então é uma questão muito importante. E essa questão que você colocou da pressão familiar, da pressão que existe na sociedade em si, dele mesmo, ela é, na verdade, principalmente, inclusive, dele próprio, né? Porque às vezes a gente vai avaliar e às vezes o ambiente familiar é super favorável, acolhedor, mas ele se puxa para baixo. Exatamente. E essa questão do vestibular, muitos colocam o vestibular como assim, se eu não passar no vestibular, eu não sou bom. Se eu não passar no vestibular, eu sou um fracassado. Ele coloca a autoestima dele, o alto valor dele, tudo isso em prol do vestibular, de se passar ou não. E na verdade a gente sabe que assim, ele tem, obviamente, todas as chances de passar, mas ele precisa fazer um monte de coisa para passar. E aí, quando chega nesse momento, ele é como se ele estivesse perdendo a identidade dele, né? Porque muitos deles deixam de fazer um monte de coisa que é importante para dar prazer, para ser quem ele é. Então, assim, essa ansiedade toda gira muito em torno disso, porque apesar de ter uma prova muito importante para ser feita, e ter que estudar e ter que abdicar, assim, de algumas coisas, não pode esquecer que... Existe vida, né? Exatamente. Existe vida. Eu sempre falo como professor que orienta os alunos a estudar, Isabela, eu acho uma orientação que faz sentido do ponto de vista... Existe vida, peraí, existe também lazer, existe também família, amigo, existe a minha própria responsabilidade comigo mesmo, eu quero me curtir, eu quero entender outras áreas da vida, além de estudar. Eu já sou professor há 20 anos, Isabela, e eu vejo muitos jovens se cobrando com essa coisa da punição, né? Não estou estudando o suficiente, não vou passar. E aí parece que ele fica se chicoteando o tempo todo. E aí, quando isso acontece, inclusive, ele passa a estudar e aí com culpa e não aprende. E aí ele não está estudando e aprendendo, ele está ali só perdendo tempo, né, e tentando, e aí se sente pior porque não está conseguindo estudar, não está conseguindo aprender. Aí fica um ciclo. Quando isso acontece, o ideal é parar um pouco, seguir um pouquinho do planejamento, que eu sei que vocês falam bastante disso no Descomplica. Mas assim, tem que ter um planejamento sim de estudos, você tem que seguir, mas existem momentos que você vai estar realmente... num estado emocional que não vai te deixar estudar e aprender. Então, assim, tudo bem, tá tudo bem, se dê esse tempo, senta, relaxa um pouco, sai com seus amigos, vai esparecer e amanhã continua nos estudos. Sabe o que eu falo bastante, Isabela? Que assim, para que a gente tenha essa noção de que estudar é importante, estudar pressupõe uma disciplina. Mas a disciplina também tem a ver com eu separar tempo na minha rotina de lazer, obrigação, tempo de estudo. Eu nunca gosto, inclusive, de sugerir que o aluno estude tantas horas seguidas. É muito importante esse espaçamento, esses intervalos e respeitar o final de semana. Inclusive, para eu não parecer contraditório, eu indico que se estude no final de semana, mas de maneira leve,
de maneira até mesmo divertida. Será que eu consigo estudar assistindo a um filme? Será que eu consigo, de repente, estudar ouvindo uma música, analisando uma música? Uma forma, de repente, mais lúdica, mais simples de eu absorver um conteúdo. Então, assim, dá pra gente separar os momentos. Eu acredito que isso, inclusive, amenize um pouco essa coisa da pressão, do nervosismo, da ansiedade. Você, de repente, assim, tem outras dicas para passar para os alunos sobre essa coisa de me sentir menos nervoso? Acho que todo mundo tem que praticar o relaxamento, né? Então, existem várias técnicas de mindfulness, meditação, yoga, né? Você vai fazer, na verdade, o que você se sentir melhor e mais relaxado. E cada um vai ter, né, ali a sua válvula de escape. Mas tem o relaxamento e tem as técnicas para você, né, de fato, enfrentar o medo do vestibular, que é fazer o planejamento, né, e estudar, focar. Mas, Isabela, acho que tem um ponto muito importante que a gente ainda tem que considerar, que assim, o aluno está nos vendo agora, ele está pensando assim, tá, só que eu ainda tenho um outro desafio, além de ter que me planejar para estudar. Eu, às vezes, estou com a dúvida de saber o que eu vou escolher como é minha carreira. Poxa, eu lido com essa transição, né, do ensino médio com o vestibular, com a fase de entrar numa faculdade, e por muitas vezes o jovem não recebe essa orientação. Como é que eu posso fazer uma escolha de carreira segura? Será que tem uma espécie assim de fórmula para você escolher uma carreira segura? Você deve? Complete a lacuna. Será que tem? A pessoa tem que saber o que aquele curso tem a agregar para ela, mas tem uma coisa que é muito importante, que é as pessoas acham que não podem errar nunca. Né? Então, assim, essa aqui é a decisão da minha vida e isso vai mudar a minha vida inteira. Assim, não tem problema. Você pode escolher, você pode experimentar. Agora, existe uma coisa muito interessante que dá para você fazer para você ter a certeza, para você se ver, né, trabalhando naquela profissão, que é perguntar, procurar pessoas que trabalham com aquilo e entrevistar, perguntar como é que é. Gente, hoje a internet tem tudo, então assim... procura as informações na internet, entende o que aquela profissão de fato faz, porque a gente tende a criar estereótipos das profissões. Mas o gancho também que você deu sobre a coisa de a possibilidade do errar, é uma palavrinha, inclusive, Isabela, que eu ando estudando, pesquisando bastante, que é a tal da vulnerabilidade. A coragem tem muito a ver com isso, né? Eu sou corajoso desde o instante em que eu também estou aberto a correr um pouco de risco. Eu fui lá, estudei para aquela carreira. Eu comecei, mas não curti tanto. Beleza, vou sair dessa faculdade, vou entrar na outra, até porque é melhor eu, inclusive, cancelar agora esse comprometimento com esse curso, mas eu tenho um comprometimento com a minha felicidade lá no futuro, que é eu estar formado naquela carreira e seguir adiante na minha vida profissional. Mas, Isabela, acho que é importante a gente frisar bem esse ponto, porque fica um pouco nesse imaginário do aluno, que é uma fase decisiva, que ele tem que passar, tem que escolher carreira, porém, é uma fase muito importante, mas o passar ou não passar, isso se torna uma questão tão... É da vida, a gente constrói isso, são experiências que vamos, inclusive, adquirindo ao longo do nosso processo. Acho até que a gente precisa trabalhar essa coisa da experiência que a pessoa vai carregando. Com certeza. E eu acho o seguinte, depositar toda a sua felicidade em passar ou não passar no vestibular é muito pesado. Né? Então, assim, você é muito mais que isso, você é muito mais que o vestibular. Isso é uma parte da sua vida, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar isso com mais naturalidade, né? E tentar entender que realmente é uma fase da vida. Tudo bem, você vai se dedicar, mas não é tudo. Não é tudo. E por falar na questão do não é tudo, já que a gente enfatizou tanto a campanha do mês de Setembro Amarelo, a gente precisa tocar com delicadeza, com cuidado na questão do suicídio. É um tema bastante singelo, né? Eu posso usar essa palavra. Como é que você, com sua experiência, Isabela, de psicóloga, trata esse assunto, a definição dele, os limites da questão do suicídio? Como é que a gente pode dar uma dica para as pessoas tratarem um pouco melhor essa questão, amenizar um pouco mais um tema que é tão difícil? Inclusive, assim, Valadares, o suicídio é uma questão médica, então a gente está falando de morte, né? Então, se você conhece alguém que tem ideação suicida, né, que tem pensamentos suicidas ou, enfim, se você já pensou nisso, existe um telefone que você liga, que é 188, que é do CVV, Centro de Valorização à Vida,
Então, eles vão conversar com você sobre isso, sobre a sua questão, vão te dar uma atenção que é muito importante. E assim, esse tema do vestibular, tem gente que coloca a vida, né, no vestibular. Então, vira uma questão de vida ou morte, muito extremo, né? Então, é uma questão muito importante. A depressão hoje é um assunto, é a principal causa, né, de suicídio no Brasil. Você estava conversando comigo até de uma estatística que você falou. São 32 casos de morte por dia no Brasil. E de suicídio, né? Então, é bem alto. E a gente mal comenta, você vê a mídia comentando muito pouco, porque eles ficam com medo de influenciar. Existe todo um debate sobre isso. Mas a verdade a gente precisa sim falar sobre isso. Então, por isso até que existe o Setembro Amarelo. Então, a gente precisa falar sobre isso, precisa falar sobre essas questões, levantar isso, porque tem muita gente que acha, é mimimi, tá querendo aparecer. Se ele falou que pensou em se matar, é porque ele de fato precisa de um acolhimento. Ele precisa que você dê atenção para ele. Então, não ache que é pouca coisa, né? Que tá querendo aparecer. Às vezes, ele realmente só precisa de um acolhimento. Eu até estava perguntando para a Isabela, essa coisa do Setembro Amarelo tem uma significância, né? Você já deve ter reparado, várias campanhas com cores, tem umas significâncias as cores. E o amarelo representa a coisa da luz, né, Isabela? Justamente porque quem está imerso nessa situação, me parece que está se sentindo tanto quanto desacompanhado, sem muita luz na sua situação. Então, o nosso grande papel é justamente orientar essas pessoas. Além do Centro de Valorização da Vida que a Isabela comentou, existe um site muito legal, setembroamarelo.org.br, que é justamente o site de toda a campanha. Lá vocês vão poder encontrar todas as referências de como você pode ajudar, os telefones, que tipo de conversa você pode ter com os seus amigos, com seus familiares. Eu acho isso muito importante, que é um caráter de instrução. Você vai instruir as pessoas de como lidar com esse assunto. E aqui, inclusive, no nosso link aqui embaixo, tem um material que a gente preparou do Descomplica com muito carinho para vocês. Como que a gente pode lidar melhor com essa questão da pressão, do nervosismo, da ansiedade, sobretudo no contexto do vestibular. Não deixe de conferir esse material e, sobretudo, passa para os seus amigos, mostre para todo mundo como é que a gente tem muito mais agora conhecimento para falar sobre essa questão. Inclusive, Isabela, deixa o seu recado para o pessoal. Bom, obrigada, tá, Valadares? Obrigada, Descomplica, pelo convite. Bom, eu tenho um canal no YouTube que eu fiz há pouco tempo, se chama Psi Me Orienta, e tem um Instagram, que é Isabela Consoli Psi. Quem quiser me seguir, eu falo bastante sobre orientação profissional, principalmente no canal do YouTube, tá? E é isso, gente. Obrigada. Excelente, a gente fica muito feliz com a sua presença, é bom que a gente pode discutir um pouco mais sobre esse assunto. É isso então, pessoal. Pessoal que gostou do vídeo, que curtiu, compartilha para todo mundo saber mais sobre esse assunto e a gente ter mais consciência ainda para discutir essa questão tão delicada, tá certo? Um beijo grande para todo mundo, até o nosso próximo plantão. Tchau, tchau!